Capítulo 3. Neil avistou a Toca das Raposas muito antes de chegar no estacionamento do estádio, com capacidade para 65 mil torcedores. Estava localizado nos limites do campus, projetando sua sombra nos prédios da redondeza mais baixos. A pintura fazia com que se destacasse ainda mais. As paredes eram de um branco ofuscante com faixas laranjas chamativas. Uma pata de raposa gigante fora pintada em cada uma das 4 paredes externas. Neil se perguntou quanto a universidade havia gastado na construção e o quanto se arrependiam do investimento, levando em conta o péssimo retorno que recebiam das raposas. Passaram por 4 estacionamentos antes de entrar no 5º. Havia alguns carros ali, provavelmente dos funcionários encarregados da manutenção ou dos estudantes em cursos de verão, mas nenhum estava parado nas vagas mais próximas ao estádio. O estádio em si era cercado com arame farpado. Portões equidistantes ao longo da cerca ajudavam a lidar com a multidão em noites de jogos, e todos estavam fechados por correntes. Neil foi até a cerca e olhou atrás dela para o terreno. Estava deserto, as barracas de souvenirs e de alimentos fechadas com tábuas até o início da temporada. Ainda assim, conseguia imaginar como aquele lugar estaria dali a alguns meses. Sentiu todos os pelos do corpo se eriçarem, o coração martelando como uma bola de X batendo na parede da quadra. Nick cutucou o ombro de Neil. Todo esse laranja conquista você, prometeu. Neil torceu os dedos nos elos de metal e desejou poder derrubar a cerca. Quero entrar. Vem comigo, convidou Nick, guiando-o por baixo da cerca. Estavam no último portão, estacionaram de número 24, e o próximo era o 1. Havia uma porta estreita entre os portões, fechada com um teclado eletrônico. A chave levava a um corredor que dividia o terreno em 2. Quem chegasse no portão 24 tinha que entrar no estádio e passar pelas arquibancadas para chegar ao portão 1. Os outros esperavam por Nick e Neil do outro lado da porta. Aaron trouxera o uísque com ele. Essa é a nossa entrada, apresentou Nick. O código muda a cada 2 meses, mas o técnico sempre avisa antes. Agora é 0508. Maio e agosto, sacou? Os meses de aniversário do técnico e da Abby. Falei que eles estavam se pegando. Quando é o seu aniversário? Foi em março, mentiu Neil. Ah, já passou. Mas você foi recrutada em abril, então isso devia contar com o maior presente do mundo. O que sua namorada te deu? Neil olhou para ele. Quê? Fala sério, um cara com um rosto desse com certeza tem namorada. A não ser que você também curta a mesma coisa que eu. É óbvio. Se for isso, prefiro saber agora, para não precisar ficar perdendo tempo para descobrir. Neil encarou o garoto, perguntando-se como Nick podia se importar com coisas assim quando o estádio estava bem ali. Tinham o código para entrar, mas estavam parados como se a resposta de Neil fosse a senha. Ele olhou de Nick para os teclados e de novo para Nick. E que diferença isso faz? Perguntou. Sou curioso, justificou Nick. Ele quer dizer intrometido, comentou Aaron. Eu não curto nada, respondeu Neil. Vamos entrar. Mentiroso, disse Nick. É sério, afirmou, a irritação tornando-se sua voz mais aguda. Não era bem a verdade, mas era perto o suficiente. Vamos entrar ou não? Em resposta, Kevin digitou o código e abriu a porta. Anda, disse ele. Não precisava dizer 2 vezes. Neil entrou, revirando as chaves nas mãos. O corredor dava para a outra porta em que estava escrito Raposas. Mostrou o chaveiro para Kevin em uma pergunta silenciosa. Kevin indicou a chave certa. Foi estranho enfiá-la na maçaneta e ouvir o estalo da fechadura ao destrancar. O treinador Hernandes permitia que Neil dormisse no vestiário do colégio Millport de vez em quando, mas nunca cogitara dar uma chave para ele. Apenas fazia vistas grossas sempre que Neil entrava. Ter as chaves era como uma permissão explícita para que Neil fosse ali para fazer o que bem entendesse. Significava que ele pertencia. O primeiro ambiente era um lounge. 3 cadeiras e 2 sofás ocupavam a maior parte do espaço, formando um semicírculo em torno de um centro de entretenimento. A televisão era absurdamente grande, e Neil mal podia esperar para assistir a um jogo nela. Na parede, logo acima da TV, havia uma lista de canais de esportes e notícias. As demais paredes estavam repletas de fotos, algumas delas eram oficiais. Fotos do time, instantâneos dos gols das raposas e imagens obviamente recortadas de jornais. A maioria parecia ter sido tirada pelas próprias raposas. Estavam espalhadas em qualquer lugar que coubessem empresas com fita adesiva. Ocupando um canto inteiro, havia um amontoado de fotos com as 3 garotas da equipe. X era um esporte misto, mas poucas faculdades queriam mulheres em seu time. Segundo as fofocas nos corredores, o Palmetto State se recusou a aprovar
a aprovar qualquer uma das garotas que o Mack tentou contratar em seu primeiro ano como treinador. Após o fracasso da primeira temporada na equipe, ficaram um pouco mais dispostos ao virem o Mack contratou as 3 garotas. Além disso, fez de Danielle Wilds a primeira capitã da primeira divisão de X da NCAA. Se os fãs de X não eram gentis com as raposas, comportavam-se de maneira ainda mais cruel com Danielle. Até mesmo seus companheiros de equipe estavam dispostos a destruí-la em público. Durante seu primeiro ano, os misóginos mais vocais a culpavam pelas falhas das raposas. Apesar da polêmica e contando somente com o apoio de Mack, Danielle manteve sua posição. 3 anos depois era óbvio que o treinador fizera a escolha certa. As raposas ainda eram uma bagunça, mas começaram a obedecer a Danielle e aos poucos acumulavam vitórias. Neil pensava em Danielle como sendo uma garota agressiva e implacável, mas as fotos que via mostravam outra história. Ela sorria em todas, um sorriso cheio de dentes que expressavam ameaça e alegria na mesma proporção. Nick percebeu a fonte da distração de Neil e apontou para os rostos da fotografia mais próxima. Dan, René e Ellison. Dan é gente boa, mas ela vai te dar uma canseira. Ellison é uma escrota, que você deveria evitar a todo custo. René é um amor de pessoa. Seja legal com ela. Ou o quê? Perguntou Neil, porque podia ouvir a ameaça no tom de Nick. Nick se limitou a sorrir e dar de ombros. Vamos, disse Kevin. Neil o seguiu e ambos saíram da sala. No corredor, seguiam pelo lounge e passavam por 2 portas com as placas David E. Mack e Abigail Ilfeld. Obviamente, os escritórios dos dois. Uma porta com uma simples cruz vermelha surgiu a seguir. Mais à frente, 2 portas opostas diziam Damas e Cavalheiros. Kevin empurrou um pouco a porta dos cavalheiros, dando a Neil um rápido vislumbre dos armários laranjas brilhantes, bancos e piso de ladrilho. Neil queria explorar, mas Kevin não diminuía a velocidade ao andar pelo corredor. O corredor terminava em uma grande sala que Neil tinha vaga lembrança de ter visto em notícias. Era a sala que dava no estádio e o único local onde a imprensa tinha autorização para encontrar as raposas após os jogos, para entrevistas e fotos. Bancos cor de laranja foram espalhados pelo local e o chão era de ladrilho branco com pegadas de pata em laranja. Cones da mesma cor estavam empilhados em um canto, 3 menores e 6 maiores. Havia uma porta branca na parede à direita, de Neil, e uma porta laranja à sua frente. Bem-vindo ao saguão, anunciou Nick. É assim que a gente chama. De todo modo, quando digo a gente, me refiro a seja lá quem foram os engraçadinhos que vieram antes de nós. Andrew sentou em um dos bancos, com uma perna de cada lado, e tirou um frasco de comprimidos do bolso. Aaron entregou o whisky que haviam roubado para Kevin. Kevin o levou até Andrew, esperou enquanto o garoto pegava um comprimido, colocando-o no banco à sua frente. Trocou a garrafa pelo frasco. O remédio desapareceu em um dos bolsos de Kevin, e Andrew engoliu a pílula com um gole de uísque impressionante. Kevin olhou para Neil e apontou para a porta do outro lado da sala. Armário de equipamentos. Podemos? Começou Neil. Kevin não deixou terminar. Traga suas chaves. Neil foi com ele até a porta laranja e deixou Kevin escolher a chave certa. Estava escuro do outro lado. Não havia teto, mas Neil podia ver que as paredes se erguiam dos 2 lados. Ele seguiu Kevin pelas sombras. 10 passos depois, percebeu que deviam estar no estádio em si. Você vai ver a Toca das Raposas no seu auge, avisou Nick, atrás dele. Com Kevin aqui, ganhamos grana o suficiente para reformar as paredes e o chão. É o melhor que já esteve desde a inauguração. A luz do vestiário se projetava no estádio, mas o caminho até a área técnica era comprido demais para que a iluminação fosse eficiente. Estava imerso em sombras e contornos vagos. Neil fechou os olhos e tentou imaginar. Aquele era espaço reservado para os árbitros, líderes de torcida e as equipes. Os bancos das raposas estavam por ali. Era impossível ver as paredes de acrílico que cercavam a quadra no escuro, bem como a própria quadra, mas o coração de Neil disparou, só de saber que ela estava ali. Luzes! Gritou Aaron de algum lugar atrás deles. Neil ouviu o zumbido de eletricidade antes que as luzes se acendessem, começando com as luzes de emergência a seus pés, em um efeito cascata. O estádio ganhou vida diante de seus olhos, fileira após fileira de assentos laranja e brancos, alternados, desaparecendo em vigas altas, e a quadra se iluminando à sua frente. Antes mesmo que os refletores ligassem,
Neil estava se movendo, cruzando a área técnica para chegar nas paredes. Pressionou as mãos no plástico grosso e frio e olhou para cima, onde os telões que mostravam o placar e os lances dos jogos estavam pendurados. Depois olhou para a madeira lustrosa do chão. Linhas na cor laranja marcavam a área da defesa, o meio de campo e o ataque. Era perfeito, absolutamente perfeito. E Neil sentia-se ao mesmo tempo inspirado e apavorado. Como poderia jogar ali depois de jogar na patética imitação de quadra de Millport? Ele fechou os olhos e respirou fundo, imaginando como os corpos soariam ao se chocarem na quadra, como a voz do narrador sairia em rajadas abafadas e dispersas, o rugido de 65 mil pessoas reagindo a um gol. Ele sabia que não merecia tudo aquilo. Sabia que, sem sombra de dúvidas, que não era bom o suficiente para jogar naquela quadra, mas queria e precisava tanto que sentia o corpo inteiro doer. Por 3 semanas e meia, seriam apenas eles 5, mas em junho as raposas chegariam para os treinos de verão e em agosto começaria a temporada. Neil abriu os olhos ao fitar a quadra. Soube que tomara a decisão certa. Os riscos não importavam, isso tudo valia as consequências. Ele tinha que estar ali, tinha que jogar naquela quadra ao menos uma vez, tinha que saber se a torcida gritava alto o suficiente a ponto de fazer as paredes explodirem. Tinha que sentir o cheiro do suor e da comida cara demais do estádio. Precisava ouvir o som da buzina quando a bola batia dentro das linhas brancas do gol, que se iluminavam em vermelho. Ah, disse Nick, encostado na parede ao lado de Neil. Não é à toa que ele escolheu você. Neil olhou para ele sem entender o que queria dizer, sem de fato prestar atenção quando sua mente ainda estava acelerada, quase igual ao tic-tac de um cronômetro em contagem regressiva durante a partida. Ao lado de Nick estava Kevin, que viu o pai de Neil picar um homem em pedacinhos e que também chegou a ser convidado para a seleção nacional. Kevin observava, mas no instante que seus olhos se cruzaram, apontou para o caminho de onde vieram. Entreguem o equipamento dele. Aaron e Nick levaram Neil de volta ao vestiário. Andrew não os seguiu até o estádio, mas também não estava no saguão. Neil não se importava a ponto de perguntar, então seguiu os primos até o vestiário. A sala da frente era repleta de armários, cada um marcado com os números e nomes dos jogadores. Na porta dos fundos, Neil podia ver as pias e presumiu que os chuveiros estivessem fora de vista. Estava mais interessado no armário que tinha seu nome. Os treinadores Hernandes e Yumaki passaram as últimas semanas do último ano letivo de Neil discutindo em detalhes todos os tipos de equipamento que Neil precisaria. Saber que teria tudo aquilo à sua disposição não chegava aos pés de poder ver com os próprios olhos. Haviam 5 trajes completos para treino e um conjunto de uniformes para jogos em casa e fora. Equipamentos de proteção aos montes e um colete armadura ocupavam a maior parte do espaço em seu armário, gigante, e o capacete ficava na prateleira de cima. Debaixo do capacete havia algo em tom laranja neon embrulhado em papel filme, e Neil puxou o objeto com cuidado para avaliar. Ao abrir, viu que era um blusão, quase mais brilhante do que a pintura do estádio. Raposas e Justin estavam gravados na parte de trás em um tecido que refletia a luz. Isso aqui dá para ser visto até no espaço, comentou. Nick riu. Dan os encomendou em seu primeiro ano aqui. Disse que estava de saco cheio de todo mundo ficar tentando ignorar a gente. Querem fingir que pessoas como nós não existem, sabe? Todo mundo espera que a gente seja um problema que outra pessoa vai resolver. Ele estendeu a mão e tocou o material. Eles não entendem, então não sabem por onde começar. Se sentem sobrecarregados e desistem antes mesmo de tentar. Nick deu de ombros e sorriu, a melancolia se transformando em bom humor em um piscar de olhos. Você sabe que doamos uma parte da venda de ingressos para a caridade? Nossos ingressos custam um pouco mais do que os de qualquer outra equipe por causa disso. Ideia da Renée. Eu disse que ela vale ouro. Agora chega. Vamos te deixar bem raposudo. Ele se afastou para pegar o próprio equipamento. Então Neil separou o que precisava e levou para o banheiro. Trocar de roupa em uma cabine era estranho e desconfortável, mas já tinha feito isso tantas vezes que dominava a arte como ninguém. Trocou a camiseta, protetores de ombros e peito. Girou o corpo algumas vezes para se certificar de que a alça estava bem ajustada, sem ficar apertada demais. Então colocou a camisa para cima. Não tinha problema em vestir o short perto dos outros, então voltou para a sala principal para terminar de se vestir. Primeiro trocou jeans por shorts, depois se sentou em um dos bancos para prender as caneleiras no lugar. Cobriu-as com meias compridas e calçou sapatos novinhos. Colocou as luvas finas de algodão.
fechando-as logo acima dos cotovelos e amarrou protetores de braço nos antebraços. Deixou o segundo par de luvas ao lado do capacete, para poder carregá-las para a quadra, e com a ajuda de uma bandana laranja colocou a franja para trás. A última coisa que vestiu foi o protetor de pescoço, uma faixa fina com um fecho complicado. Era um saco colocar aquilo, e às vezes quando o usava, sentia-se como se estivesse sufocando, mas valia a pena aguentar se isso protegesse sua garganta de uma bolada aleatória. Voltaram para o saguão e Nick fez Neil destrancar a sala de equipamentos que Kevin indicara anteriormente. Aaron pegou um balde repleto de bolas enquanto Nick se encarregava da prateleira, com os bastões. As raquetes eram organizadas por números, um par para cada jogador, com as de Neil no final. Neil pegou uma delas e a virou na mão, testando o peso e a sensação ao segurá-la. Era num tom escuro de laranja, com uma única faixa branca na base. A rede era feita com cordas brancas. Tinha cheiro de nova e parecia um sonho, e foi necessária muita força de vontade para Neil não levá-la ao nariz para sentir melhor seu cheiro. Emil Porsche usava uma das raquetes mais antigas do time. Aquela, entretanto, fora encomendada especificamente para ele, e pensar nisso era o suficiente para fazer seu coração bater mais forte. Kevin estava exatamente onde o havia deixado, esperando por eles na área técnica. Observou em silêncio enquanto colocavam os capacetes e as luvas, e não disse nada quando Aaron foi na frente, rumo à entrada da quadra, que era usada pelo time da casa. Neil usou a última chave para destrancar o portão e depois guardou-as enfiando na luva. Depois que o portão foi fechado atrás deles, Neil olhou para Nick e perguntou: Kevin não vai jogar hoje? Nick pareceu surpreso com a pergunta. Kevin só tolera estar na nossa quadra sob duas condições, sozinho ou com Andrew nela. Vai precisar superar isso neste outono, quando René estiver no gol nos jogos. Mas, por enquanto, ele pode se dar ao luxo de ser pedante. Cadê o Andrew? Acabou de tomar um monte de medicamentos. Deve estar inconsciente em algum lugar. Vai travar e reiniciar no modo doidão. Você não acha que ele já estava doidão? Doidão? Não, disse Nick. Desalmado, talvez. Neil olhou para Aaron, esperando que ele defendesse o irmão gêmeo, mas Aaron se limitou a guiá-los até o meio da quadra. Neil acompanhou o ritmo de Nick, passando distraído os dedos pela rede de sua raquete. Ele olhou para Kevin, que ainda os observava através da parede da quadra, e perguntou: Kevin não pode mais jogar? Pode. Disseram que seria um milagre se ele conseguisse pegar uma raquete de novo. A mão esquerda dele está praticamente acabada, reconheceu Nick. Vai jogar com a mão direita a partir de agora. O quê? Perguntou Neil, encarando. Nick sorriu, obviamente satisfeito por ter soltado aquela bomba. Não é à toa que chama o cara de gênio obstinado, sabe? Não é genialidade, retrucou Aaron. É vontade de contrariar. Isso também, concordou Nick. Gostaria de ver a expressão no rosto de Rico quando assistir ao nosso primeiro jogo. Aquele escroto. Kevin bateu na parede, exigindo que eles se mexessem. Nick assinou para ele com desdém. A gente está fazendo isso na nossa folga, lembra? Ele gritou, apesar de Kevin não conseguir ouvir através das paredes da quadra. Valeu, disse Neil um pouco tarde. Não, fica tranquilo. Você pode me recompensar depois, quando os outros não estiverem por perto. Dá para esperar até que eu não esteja por perto para tentar conseguir uma trepada? Perguntou Aaron. Ou você pode sair para deixar Neil e eu nos conhecermos melhor. Vou te dedurar pro Eric. Vai nada. Qual foi a última vez que você teve uma conversa decente com ele? Eu não conhecia nenhuma raposa antiga ou atual com esse nome. Quem é Eric? Ah, ele é meu marido, comentou Nick alegre. Ou vai ser um dia. Foi meu irmão na família com quem fiquei durante 1 ano em Berlim e fomos morar juntos depois da formatura. O coração de Neil acelerou. Você morou na Alemanha? Ele tentou fazer as contas mentalmente, adivinhando a idade de Nick e pensando há quanto tempo estivera no ensino médio. Era provável que Neil já tivesse se mudado para a Suíça quando Nick chegou lá em terras alemãs, mas era um palpite tão arriscado que Neil sentia ter perdido o fôlego. Ja, confirmou Nick em alemão. Você ouviu mais cedo aquele blá 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 entre a gente? Aquilo era alemão. Esses babacas aqui resolveram estudar o idioma no ensino médio porque sabiam que podiam contar comigo para passar. Se você escolher alemão como eletiva, me avisa que posso te dar umas aulas. Tenho muita habilidade com a língua. Chega, para jogar, reclamou Aaron, colocando um balde de bolas no chão. Nick deu um suspiro exagerado. Enfim, me lembra de mostrar uma foto dele para você mais tarde. Nossos bebês vão ser lindos. Neil franziu a testa, confuso.
Ele não mora aqui? Ah, não. Ele está em Stuttgart. Tem um emprego que ama e grandes chances de subir na carreira. Então não tinha como largar tudo para vir para cá comigo. Era para eu ficar por aqui apenas tempo suficiente para fazer essas crianças passarem no ensino médio. Mas quando o treinador me ofereceu a bolsa, Eric disse que eu deveria aceitar. É uma merda ficarmos tanto tempo longe. Mas ele veio aqui no último Natal e esse ano eu vou para lá. Se as coisas ficarem mais tranquilas por aqui, posso até passar o próximo verão na Alemanha. Nick lançou um olhar significativo para a parede onde Kevin os observava. Eles passaram a hora e meia seguinte ensinando os exercícios para Neil. Já fizera muitos antes, mas alguns nunca tinha visto, e era empolgante aprender algo novo. Finalizaram com um jogo-treino, um no ataque contra dois na defesa, sem goleiro. Aaron e Nick não eram nem de longe os melhores defensores da NCAA, mas jogavam muito melhor do que qualquer um dos alunos do ensino médio com quem Neil estava acostumado. Aaron finalmente disse para pararem, e Neil roubou a bola no rebote. Quando devolveu-a para o balde, os outros começaram a soltar os capacetes. Neil tentou não transparecer a decepção por terem terminado tão cedo, mas não insistiria para que jogassem mais. Nick já dissera que estavam abrindo mão das férias de verão para treinar com ele. Nick esfregou a bochecha no ombro, tentando usar a camisa para enxugar o suor. Ele sorriu para Neil. Que tal? Foi divertido, respondeu Neil. Vocês dois são muito, muito bons. Nick sorriu, mas era um bufão. Kevin se mataria se ouvisse uma coisa dessas. Kevin acha que somos um desperdício de oxigênio. Confessou Nick, dando de ombros. Pelo menos você não vai ferrar com o nosso time, admitiu Aaron. Vai levar quase a temporada inteira para chegar ao nível que precisamos, mas entendo por que Kevin escolheu você. E falando do diabo, Nick virou a cabeça em direção à parede. Alguém está pronto para colocar as mãos em você. Neil seguiu o gesto e olhou através da parede para os bancos das raposas. Andrew reapareceu e estava deitado de costas, brincando com uma bola extra. Em algum momento, Kevin pegara a raquete e agora girava enquanto os observava. Com metade da quadra e uma parede de 1,5 cm de grossura entre eles, Neil ainda podia sentir o olhar de Kevin como um peso físico. Melhor dormir com um olho aberto e outro fechado, ironizou Nick. Ele não é um professor bonzinho e não sabe como ser legal. Kevin consegue deixar qualquer um puto em uma quadra de ex, e isso inclui um Andrew entupido de medicamentos. Bom, qualquer um menos René, mas ela não é humana, então não conta. Neil olhou para Andrew de novo. Pensei que o remédio dele tornasse isso impossível. A primavera nos permitiu aprender muito. Nick apoiou a raquete no ombro e foi até a porta. Queria que você tivesse visto se Kevin não tivesse jogado a raquete de Andrew no meio da quadra, Andrew teria usado para arrancar a cabeça de Kevin. Mal posso esperar para ver como você lida com isso. Fantástico, disse Neil, pegando o balde de bolas e seguindo-os para fora da quadra. Andrew sentou-se quando o portão da quadra se fechou atrás deles e jogou a bola para Nick. Havia levado o uísque com ele e o deixado no chão, perto dos pés. Agora pegava a garrafa para abri-la. Até que enfim, disse. É um saco ficar esperando por você, Nick. Já terminamos, informou Nick, prendendo o capacete na ponta da raquete para pegar a garrafa. Já está na hora de você dar um tempo, não acha? Abby vai acabar comigo se perceber que você andou bebendo. Não parece ser problema meu, afirmou Andrew com um sorriso. Nick olhou para Aaron em busca de ajuda, mas Aaron já estava indo para o vestiário. Nick fez um gesto, como se explodisse a própria cabeça, e foi atrás dele. Neil também pretendia ir, mas cometeu o erro de olhar para Kevin. Assim que seus olhos se cruzaram, foi difícil desviar. A expressão de Kevin era indecifrável. De todo modo, não parecia particularmente feliz. Vai ser uma longa temporada. Eu disse que não estava pronto. Também disse que nunca jogaria comigo. Mas olha você aí. Neil não respondeu a essa acusação. Kevin ficou frente a frente com Neil e enroscou os dedos na raquete dele. Quando começou a se afastar, Neil segurou com mais força, recusando-se a soltá-la. Era provável que Kevin conseguisse arrancá-la com um puxão mais forte, mas parecia satisfeito em apenas segurá-la. Se não vai jogar comigo, vai jogar para mim, declarou Kevin. Você nunca vai chegar lá sozinho, então eu mando no seu jogo. Onde é lá? Perguntou Neil. Se você não é capaz de descobrir, não tenho como ajudar, retrucou Kevin. Neil olhou para ele em silêncio, com certeza de que lá não se aplicava a alguém como ele. Kevin deveria ter percebido isso em sua expressão impassível, porque cobriu os olhos de Neil com a mão livre.
Esqueça o estádio, disse Kevin. Esqueça as raposas, o seu time inútil do ensino médio e a sua família. Procure enxergar do único jeito que importa de verdade, onde o X é o único caminho a ser seguido. O que você enxerga? Imaginar a vida de uma maneira tão simples parecia tão ridículo que Neil sentiu vontade de rir. Precisou de toda a força de vontade que tinha para não retorcer a boca sarcasticamente, mas deve ter demonstrado um pouco, pois Kevin puxou a raquete com força. Foco. Neil tentou imaginar o mundo como se sempre tivesse sido Neil Josten, e sempre continuaria a ser. Ver aquele personagem em termos tão simplórios era quase o suficiente para desprezá-lo, mas deixou a aversão de lado e voltou a mentalizar o X. Alguma vez o esporte fora realmente dele, ou apenas fora arrastado até aquele ponto. X era o único lado positivo da sua infância de merda. Ele se lembrou das vezes em que a mãe o levou aos jogos de X da Liga Infantil, cerca de mais de 1 hora de viagem de Baltimore, onde ninguém conhecia seu pai e os treinadores o deixavam jogar de verdade. Se lembrou de como ela torcia, quase sem se dar conta de que seus movimentos e suas palavras eram analisados por guarda-costas armados. As memórias eram fragmentadas e pareciam alucinações distorcidas pela realidade sangrenta do trabalho do pai. Ainda assim, se agarrava a elas. Foram as únicas vezes que vira a mãe sorrir. Neil não sabia há quanto tempo jogara para o time da Liga Infantil, mas suas mãos se lembravam do peso de uma raquete tão bem quanto de uma arma. Esse pensamento era preocupante, pois o levava de volta à estaca zero e ao fato de que Neil Josten era uma existência passageira. Era cruel até imaginar que poderia viver assim, mas Kevin havia escapado, não é? De algum jeito deixar aquele maldito quarto em Edgar Allan para trás e se tornara isso. E Neil queria o mesmo para si. Queria tanto que quase conseguia sentir o gosto. Você, disse Neil finalmente. Kevin puxou a raquete de novo e dessa vez Neil a soltou. Me diga que seu jogo será meu. Não faria bem a nenhum dos dois, mas Neil não pensaria nisso. Ele é seu. Neil entende, anunciou Kevin, abaixando as mãos e lançando um olhar penetrante para Andrew. Acho que deveria dizer parabéns. Como não me importo nem um pouco, vou lembrar de avisar os outros para dizer por mim. Andrew se levantou e bebeu mais uísque no processo. Neil, olá. Nos encontramos de novo. Já nos encontramos mais cedo, ressaltou Neil. Se isso for mais um truque, melhor deixar para lá. Andrew sorriu para ele, a boca na gargala da garrafa. Não seja tão desconfiado. Você me viu tomar meu remédio. Se não tivesse tomado, já estaria desmaiado em algum lugar agora, vomitando por causa da abstinência. Do jeito que as coisas estão, é provável que eu vomite por causa de todo esse fanatismo aí. Ele está chapado, exclamou Kevin. Ele me diz quando está sóbrio, então eu sempre sei. Como você descobriu? Eles são gêmeos, mas não são iguais, Neil deu de ombros. Um deles odeia sua obsessão por X, enquanto o outro não dá a mínima. Kevin olhou para Andrew, mas Andrew tinha olhos apenas para Neil. Levou um segundo para processar as palavras antes de desatar a rir. Ele também é comediante. Atleta, comediante e estudante. Cheio de talentos. Puta reforço para as raposas. Não vejo a hora de descobrir o que mais ele pode fazer. Talvez devêssemos fazer um show de talentos e descobrir. Mas isso fica para depois. Bora, Kevin. Preciso de comida. Kevin devolveu a raquete e Neil e os outros 6 foram para o vestiário. Aaron e Nick já estavam no chuveiro quando chegaram. Neil ouviu a água correr e sentou em um banco do vestiário para esperar. Não vamos te levar para a casa de Abby desse jeito, disse Kevin. Vai tomar banho. Não vou tomar banho com o time, retrucou Neil. Vou esperar acabarem, e se não quiserem me esperar que seja, posso encontrar o caminho. Nick, vai ser um problema para você? Perguntou Andrew. Neil não gostou da aparência de seu sorriso maníaco, mas gostou menos ainda da ameaça velada contida ali. Não é por causa do Nick, é pela minha privacidade. Kevin estalou os dedos para Neil. Supere isso, você não pode ser tímido se vai se tornar uma estrela. Andrew se inclinou na direção de Kevin e levou a mão à boca, mas não se deu ao trabalho de baixar a voz. Ele tem que esconder os machucados, Kevin. Eu invadi o gabinete do treinador e li a ficha dele. Acha que são contusões ou cicatrizes. Aposto que cicatrizes. Não podem ser contusões se os pais dele não vivem perto para bater nele, certo? Neil sentiu-se dominado pelo frio. O que você acabou de dizer? Eu não me importo, disse Kevin, em resposta a Andrew, ignorando a pergunta de Neil.
Andrew, por sua vez, ignorou Kevin e gesticulou para Neil. Chuveiros não são comunitários aqui. O treinador colocou cabines quando construiu o estádio. O conselho não quis pagar por isso. Não via um motivo, então ele pagou do próprio bolso. Pode conferir com os próprios olhos se não acredita em mim. Não acredita em mim, né? Sei que não acredita. Talvez seja melhor assim. Neil mal o ouviu. Você não tinha o direito de ler a minha ficha. Ele se arrependeu de não dar uma olhada na pasta quando Eumáquia a colocou ao lado dele no estádio, mas podia acreditar que Hernandes dissera tais coisas em suas cartas para Eumáquia. Sabia que o ex-treinador precisava explicar a situação de Neil, ou ao menos aquilo que compreendia dela, para provar que seria uma boa aquisição para o time de desajustados das raposas. Ainda assim, Neil se sentia traído. E logo depois vinha a raiva por Andrew ter mexido naqueles papéis. Andrew riu, parecendo encantado por ter cruzado uma linha tão pessoal. Relaxa, relaxa, relaxa. Acabei de inventar isso. A gente estava trancado no escritório do treinador lá do Arizona para assistir ao seu jogo na emissora local. E ele disse que seria fácil encontrar você, porque sempre tomava banho sozinho e por último. Disse ao treinador que ainda não tinha conseguido encontrar seus pais. O treinador perguntou se eles seriam um problema. E Arizona disse que não sabia porque nunca tinha visto nenhum dos dois nenhuma única vez. Contou que eles passavam muito tempo indo para o trabalho em Phoenix e sem tempo para verificar como você estava. Mas estou certo, não estou? Neil abriu a boca, mas fechou-a antes de dizer a Andrew o que pensava. Andrew queria que ele reagisse, então Neil teve que se conter. Respirou fundo com os dentes cerrados, contando até 10. Só chegou até 5 antes que o sorriso de Andrew fosse mais do que pudesse aguentar. Neil não acreditou no que Andrew disse sobre os chuveiros, mas era melhor investigar do que ficar ali e socá-lo. Ele saiu do banco e foi ao banheiro. As pias, com seus espelhos até o teto, conectavam os banheiros e os chuveiros que ficavam mais para o canto, fora de vista. Ele se aproximou para dar uma olhada rápida. Andrew dissera a verdade. Pela primeira vez, as paredes eram forradas com baias, altas o suficiente para proporcionar total privacidade e equipada com portas que podiam ser trancadas. Esquisito, né? Sussurrou Andrew em seu ouvido. Neil não ouvira se aproximar por causa do som dos chuveiros ligados onde estavam os primos. Atacou quase por instinto, mas o outro segurou seu cotovelo, que com certeza o teria atingido em cheio nas costelas. Andrew riu e recuou uns passos. O treinador nunca explicou. Talvez ele tenha pensado que a gente precisava de privacidade para chorar por nossas derrotas desastrosas. Só o melhor para suas estrelas em ascensão, certo? Não fiquei com a impressão de que o Mac recrutava estrelas em ascensão, ironizou Neil, passando por Andrew em direção ao seu armário. Não, concordou Andrew. As raposas nunca mudaram nada. Mas tente dizer isso para Dan, e ela vai te encher de porrada. Ele pegou o seu uísque e foi para a porta. Kevin, carro. Neil observou a porta se fechar atrás deles antes de pegar as roupas e ir para o chuveiro. Ele se lavou o mais rápido que pôde e fez uma careta enquanto se vestia novamente. As saídas de ar mantinham a boa circulação, retirando a umidade para reduzir o mofo, mas a sala ainda parecia abafada e úmida. Neil sentia-se pegajoso enquanto vestia as roupas. Passou os dedos pelo cabelo enquanto se encontrava com os primos na sala principal. Eles mostraram onde deveria colocar o colete, a armadura para secar ao ar e o uniforme para lavar. Aaron apagou as luzes ao sair. Neil trancou as portas e eles encontraram os outros dois esperando no carro. Nick pegou as chaves de Andrew e as balançou para Neil. É o seu primeiro dia, então pode ir no banco da frente de novo. Aproveite enquanto pode. Kevin odeia sentar no banco traseiro. Não preciso sentar na frente, afirmou Neil, mas Kevin e os gêmeos já estavam se acomodando no banco de trás, com Kevin no meio. Sentaram-se de modo a deixar Andrew atrás do assento de Neil, o que o fez desejar que a viagem fosse curta. Abigail Wilfred morava em uma casa térrea a cerca de 5 minutos do campus. Nick estacionou ao meio-fio, pois já havia 2 carros na garagem quando chegaram. A porta da frente estava destrancada e por isso entraram sem bater, sendo recebidos pelo cheiro forte de alho e molho de tomate. Treinador e o Mac e Abigail já estavam na cozinha, e o Mac resmungava enquanto remexia a gaveta de talheres.
e Abigail ignorava enquanto mexia na panela no fogão. O treinador foi o primeiro a avistar as raposas e apontou para Nick. Hey, Nick, vem aqui e seja útil pelo menos uma vez na sua vida miserável. A mesa precisa ser posta. Ah, treinador, reclamou Nick quando Abigail se virou. Por que você sempre tem que implicar comigo? Você já começou a colocar a mesa, não pode terminar? Silêncio, e vá logo fazer o que falei. Vocês dois não podem se comportar diante de um convidado? Perguntou Abigail, deixando de lado a colher e indo cumprimentá-los. Wilmack examinou o grupo. Eu não vejo nenhum convidado. Neil é uma raposa. Ele não vai receber tratamento especial só porque é o seu primeiro dia. Se não souber desde já o quanto esse time é problemático, vai ter uma vida muito difícil em junho. David, cala a boca e vá ver se os legumes não estão queimando. Kevin, vá checar o pão. Está no forno. Nick, mesa. Aaron vai ajudar o Nick. Andrew, Joseph, Mignard. Espero que isso não seja o que acho que é. Ela tentou pegar a garrafa de uísque, mas Andrew riu e saiu pela porta. Abigail parecia querer ir atrás dele pelo corredor, mas Neil obstruía seu caminho. Ele deu um passo para o lado para deixá-la passar, mas ela se contentou em lançar um olhar mortal para Nick. O que eu deveria fazer? Perguntou Nick, evitando o olhar dela enquanto os três se separavam para fazer as tarefas. Tirar isso dele? Nem pensar. Abigail ignorou para falar com Neil. Você deve ser o Neil, então. Eu sou Abby, sou enfermeira da equipe e a proprietária temporária deste lote. Eles estão te perturbando demais? Não se preocupe, gritou Andrew lá de fora. Vai demorar um pouco para dar um jeitinho nele. Até agosto eu consigo, talvez. Se você ousar fazer igual ao ano passado, então, Bi, estará aqui para juntar os pedaços? Proclamou Andrew, reaparecendo na porta ao lado de Neil. Ele havia largado a garrafa no meio do caminho e abriu as mãos vazias para ela em um gesto tranquilizador. Ela se saiu tão bem com Matt, não foi? Neil não vai nem ter graça para ela. Você a convidou, não foi? Convidei, mas ela recusou. Acho que isso tornaria as coisas estranhas. As coisas não são nada além de estranhas quando Andrew e Nick estão por perto, retrucou o treinador. Andrew nem tentou defender sua honra, mas olhou para Neil. Bee é uma psicóloga. Costumava trabalhar no Centro de Detenção Juvenil, mas agora ela está aqui. Ela lida com os casos realmente sérios no campus. Vigilância suicida, possíveis psicopatas, esse tipo de coisa. Isso a torna nossa supervisora designada. Você vai conhecê-la em agosto. Eu preciso? Perguntou Neil. É obrigatório para todos os atletas, uma vez por semestre, confirmou Abby. A primeira vez é um encontro casual, para que você a conheça e descubra onde fica o escritório dela. A segunda sessão é na primavera. Claro, fique à vontade para visitar quando quiser. Ela vai falar mais sobre marcar horários quando você for lá. Serviços de aconselhamento estão inclusos na sua inscrição, então é melhor aproveitar. Betsy é incrível, confirmou Nick. Você vai amar. Neil duvidava disso, mas ia deixar passar por enquanto. Pessoal, vamos comer? Perguntou Abby, gesticulando para Andrew e Neil entrarem na sala. Neil não estava com muito apetite, mas sentou-se à mesa o mais longe possível de Kevin e Andrew. A conversa parou por alguns instantes, quando todos se acomodavam e se serviam à vontade. Mas recomeçou, enquanto comiam fatias fumegantes de lasanha. Neil tentou ficar de fora o quanto pôde, mas interessado em analisar como eles interagiam. De tempos em tempos, a mesa se dividia quando Kevin e Mac eram pegos conversando sobre treinamento de primavera e quais atletas haviam sido recrutados por outras faculdades. E Nick entretinha a outra metade da mesa com fofocas sobre filmes e celebridades que Neil não conhecia. Andrew observava Kevin e Mac sem nada a contribuir com a conversa. Em vez disso, ele cantarolava para si mesmo e remexia a comida no prato. Passava das 10 da noite quando o Mac decidiu que era hora de ir embora, levando Neil com ele. Entrar no carro sozinho com o treinador foi a coisa mais difícil que Neil fizera o dia todo. Andrew era um louco, mas Neil sempre desconfiava de homens que tinham idade para serem seu pai. Era impossível não ser assim. Ficou em silêncio durante todo o trajeto, paralisado no banco do carona. Talvez Mac tenha notado a rigidez em seus ombros, porque não disse nada até que estivessem de volta ao apartamento. Quando Mac fechou e trancou a porta da frente, perguntou: eles vão ser um problema? Neil balançou a cabeça e discretamente colocou mais espaço entre eles. Vou dar um jeito.
Eles não entendem Smiths, respondeu Ilmac. Se ultrapassarem algum limite e você não souber como lidar, venha falar comigo, entendeu? Não tenho total controle sobre Andrew, mas Kevin nos deve sua vida, e por meio dele posso chegar até Andrew. Neil assentiu e foi até o fim do corredor para pegar a mochila na mesa de Ilmac. Ficara trancado o dia inteiro, mas de todo modo despejou o conteúdo no sofá para verificar cada um dos itens. No segundo em que suas mãos tocaram o fundo da pasta na sua bolsa, o coração disparou. Ele queria dar uma olhada e ter certeza de que estava tudo lá, mas Ilmac observava da porta. Você está pensando em ficar revezando as mesmas 6 roupas o ano inteiro? Perguntou o treinador. 8, corrigiu Neil. E sim. Ilmac arqueou uma sobrancelha para ele, mas não insistiu. A lavanderia fica no porão. O detergente está no armário do banheiro, embaixo da pia. Use o que precisar e na cozinha pegue o que quiser. Vou me irritar mais se você agir como um gato de rua arisco do que se você acabar com o cereal. Sim, treinador. Tenho um monte de papelada para revisar. Você se vira sozinho? Talvez eu vou dar uma corrida, respondeu Neil. E o Mac assentiu e saiu. Neil deixou a calça de corrida de lado e enfiou a calça de dormir e a camiseta debaixo do sofá para mais tarde. Se trocou no banheiro e passou ao lado de Ilmac para trancar a mochila de novo. Ilmac nem ergueu os olhos dos papéis que estava examinando, embora tenha resmungado algo parecido com um adeus quando Neil saiu novamente. Ele trancou a porta, enfiou as chaves no fundo do bolso e desceu as escadas até o térreo. Não sabia sua localização nem para onde estava indo, mas tudo bem. Se desse uma direção aos seus pés, eles o levariam além de todos os seus pensamentos e isso era ótimo para Neil.